Mamãe investiu uma fortuna no casamento da minha irmã usando o meu dinheiro, mas eu congelei a conta e arruinei tudo. Estou enfrentando um dilema na vida, para ser sincero, não é bem um problema. Há anos, minha mãe e minha irmã me exploraram, e agora ultrapassaram todos os limites. Quero cortar os laços, mas isso significaria empurrá-los para a pobreza, o que me parece cruel. No entanto, estou cansado de ceder às suas demandas. Tenho 38 anos, sou casado e tenho 2 filhos. Moro em Ohio há 6 anos após meu casamento, mas sou originalmente de Houston. Minha infância foi tumultuada devido ao abandono de meus pais e ao abandono de meu pai, que acusou minha mãe de infidelidade. A questão de se essa acusação era verdadeira ou ainda não é discutida, pois minha mãe nunca se casou novamente. Eu tinha 10 anos e minha irmã, 5, quando meus pais se separaram. Dizem que meu pai suspeitava que minha irmã não fosse sua filha biológica, o que teria levado ao presente. Ele deixou minha mãe com a casa onde vivíamos e mudamos-se. Meu pai pagou pela minha educação, mas não pela minha irmã. Ele não contribuiu com pensão alimentícia para ela, e não sei por que minha mãe nunca contestou isso. Acredito que tenha havido essa falta de contestação que fez todos acreditarem na acusação de que minha irmã não era filha dele. Meu pai teve pouco contato conosco durante a maior parte da minha infância. De vez em quando, aparecia na minha escola para pagar a mensalidade e eu trazia presentes. No entanto, quando entrei no ensino médio, entrei em contato com ele, e desde então ele fez parte da minha vida. Até compareceu ao meu casamento, apesar da resistência da minha mãe ao longo dos anos. Tive um relacionamento melhor com meu pai do que com minha mãe. Ele até visitou Ohio 2 vezes depois que eu mudei para cá. Infelizmente, ele foi informado com uma doença terminal e faleceu no ano passado. Minha mãe não gostou da minha proximidade com meu pai, e isso nos distancia ainda mais. Meu pai me nomeou como seus herdeiros, embora tenha se casado novamente após o pai com mãe e não tenha tido filhos desse segundo casamento. Ele costumava dizer que eu era sua única filha. Isso causou ressentimento por parte da minha mãe e da minha irmã, pois eu herdei o fundo fiduciário de $400.000 que ele deixou. Além da herança, meu pai pagou pela minha educação desde a infância, o que me ajudou a estudar nas melhores escolas e frequentar uma faculdade superior da minha irmã. Em suma, tive uma vida melhor devido ao apoio financeiro dele desde os meus 10 anos de idade. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe tinha pouco controle sobre as finanças. As taxas escolares eram pagas diretamente à escola e à faculdade com o dinheiro da pensão alimentícia. Minha mãe gastou parte desse dinheiro com minha irmã e despesas domésticas. Como eu não era ingênua, minha mãe mantinha uma aparência de felicidade para evitar queixas. Não vou dizer que minha mãe e minha irmã foram cruéis enquanto eu crescia, mas definitivamente não me favoreceram. Eles chegaram entre si, enquanto eu apenas existia à margem. Além disso, eu era inteligente, não apenas academicamente, mas também astuto como criança. Não era alguém que pudesse ser manipulado facilmente. Atualmente meu dilema é o fundo fiduciário de $400.000 que meu pai deixou para mim. Desde que minha mãe e minha irmã souberam disso, elas constantemente pedem dinheiro emprestado para várias coisas. Na verdade, esta não é a primeira vez que recorremos a mim financeiramente desde que comecei a trabalhar. Conforme minha renda aumentava, eu os ajudava, atendendo às suas necessidades. Embora não lhes deva nada, sinto-me obrigado a ajudá-los porque somos uma família e eles não têm tanto dinheiro. Minha mãe trabalha como caixa em um supermercado e minha irmã em uma boutique. Coletivamente, eles não ganham metade do que eu ganhei. Há alguns meses, minha mãe ligou dizendo que queria reformar nossa casa. As paredes, o teto e o chão foram danificados ao longo dos anos. Desde que meu pai saiu de casa, nunca houve dinheiro para manutenção. A casa nunca foi pintada, e a umidade nunca foi reparada. Os tetos e as paredes estão começando a desmoronar nos cantos. Embora possam não ser emocionalmente próximos, eles nunca foram cruéis comigo. Espero que entendam meus sentimentos e que não estou confundindo ninguém com minhas preocupações. Ela sofreu uma tempestade para viver em casa durante chuvas intensas ou intensas, pois parecia que a estrutura estava prestes a desabar. Explicou que foi ao banco solicitar um empréstimo, mas as taxas de juros eram altas. Entendeu implicitamente que ela desejava o dinheiro para reformar a casa, tornando nossa conversa um tanto desconfortável, pois ambos sabíamos o que estava sendo sugerido. Após esse diálogo, comecei a ignorar suas chamadas, embora ela não ligasse com frequência, geralmente apenas uma vez por mês. No entanto, no último mês, ela me ligou 3 a 4 vezes. Quando finalmente atendeu sua ligação, ela confessou que a situação na casa estava se tornando insegura devido ao desgaste causado pelo mau tempo.
Dessa vez, ela foi direta ao ponto, pedindo o dinheiro que prometeu reembolsar em prestações. Perguntei quanto ela esperava, e ela interessada $100.000. Isso me irritou, pois não é possível essa quantidade para emprestar. Ela insinuou o dinheiro da herança, o que me deixou furioso, mas não prolongamos a discussão sobre o fundo fiduciário. Sugeri emprestar no máximo $50.000, ao que ela oferece. Posteriormente, percebi que agi impulsivamente ao ceder e oferecer $50.000. Poderia simplesmente ignorar a situação. Agora, que tinha compromisso de emprestar o dinheiro, comecei a sentir um desconforto especial sobre a transação. Meu marido sugeriu que eu oferecesse o dinheiro em prestações e monitorasse o progresso da reforma antes de liberar as próximas parcelas. Comuniquei à minha mãe que enviaria $50.000 em prestações. Ativei minha conta inativa em Houston, transferi $10.000 para ela e concedi acesso à conta. Quando questionada sobre por que não transferi diretamente para a conta dela, dei uma desculpa improvisada, mas a verdade é que era uma ideia do meu marido. Vamos ver como isso se desenrola, esperando que ela cumpra sua promessa de reembolsar o dinheiro. No entanto, as minhas expectativas não são muito altas. Já se passaram 2 meses desde que comecei a emprestar dinheiro para a reforma da casa. Até agora, forneci $20.000 e decidi não dar mais um centavo. Sabia que eles eram amigáveis comigo principalmente por causa do meu dinheiro, mas não imaginava que iriam mentir de forma tão descarada para obter mais fundos. Ser honesto desde o início teria sido mais fácil de lidar. Recentemente, descobri que minha irmã está se casando, não por meio da minha família, mas por um amigo da escola. O marido desse amigo é um organizador de casamentos, e minha irmã entrou em contato com a agência dele para planejar seu casamento grandioso. Obviamente, minha irmã não tinha ideia de que eu era amiga deles. É desconcertante descobrir que o casamento dela, avaliado em $50.000, foi tão grandioso. Doí pensar nisso, especialmente porque não recebi nenhum convite. Imaginei que fosse um evento mais íntimo, mas fui informado pelo meu amigo que a lista de convidados girava em torno de 100 pessoas. Foi desanimador não poder participar. Fiquei triste com a situação, mas minha maior preocupação era onde ela teria conseguido tanto dinheiro para um evento tão específico. O local escolhido foi um dos melhores da cidade, com comida e bebida à vontade, decorações projetadas e flores exuberantes. Decidi verificar a conta bancária para onde estava enviando dinheiro para a suposta reforma da casa da minha mãe. Para minha surpresa, a conta estava vazia. Ao ligar para minha mãe para perguntar sobre o andamento da reforma, ela afirmou que já havia contratado uma empresa para o serviço, mas que ainda não havia começado. Fiquei indignado com suas mentiras. Embora não tivesse certeza se eu realmente estivesse usando meu dinheiro para o casamento dela, a ideia me deixou enojado. Era perturbador pensar que estávamos gastando tanto na festa enquanto eu contribuía para a reforma da casa. Por um momento, considerei ir até Houston para verificar pessoalmente o que estava acontecendo, mas logo percebi que não valia a pena. Decidi ligar para minha tia, irmã do meu pai, que morava nas proximidades da casa da minha mãe. Perguntei se ela tinha conhecimento do casamento da minha irmã e descobri que também não havia sido convidada. Minha mãe sempre teve problemas com o lado da família do meu pai, então isso não foi surpresa. Segundo minha tia, o casamento da minha irmã havia se tornado o assunto principal na vizinhança. Era surreal pensar que, há alguns anos, a casa deles estava em ruínas, sem manutenção, enquanto agora ostentavam uma residência nova e reluzente, além de um grande casamento. Fiquei atordoado ao ouvir minha mãe afirmar que a casa ainda estava para ser consertada, enquanto minha tia assegurava que estava em ótimas condições, com pintura nova. Lembrei-me que cerca de 6 meses atrás, minha mãe havia me pedido $20.000 para uma cirurgia no joelho. Ao questionar os detalhes da operação, ela se mostrou evasiva, chegando ao ponto de desligar o telefone. Isso só aumentou minha desconfiança sobre a situação. Enviei uma mensagem para ela, mas percebi que não foi lida por vários dias. Logo entendi que ela estava pensando. O dinheiro que havia sido dado para o transplante de joelho foi utilizado na reforma da casa, enquanto o dinheiro destinado à reforma foi direcionado para o casamento luxuoso de minha irmã. Descobri que o noivo da minha irmã foi organizado no gramado da frente da minha casa, decorado com lírios e vinho transbordando. Sentia-me como se estivesse vivendo numa caverna, completamente alheio ao estilo de vida particular que eles levavam, enquanto fingiam ser pobres na minha frente para extorquir dinheiro do meu bolso. Decidi confrontá-los. Pare de depositar dinheiro nessa conta. Quando minha mãe se ligou, ignorei suas chamadas e mensagens, assim como as mensagens de minha irmã, que nunca havia me ligado antes.
Estava decidido a não aceitar mais suas mentiras e manipulações. Mesmo que eu ganhasse mais que eles e tivessem herdado o dinheiro do meu pai, isso não poderia me explorar com suas artimanhas. Decidi arruinar o grande dia do conto de fadas de minha irmã e revelar a verdade à minha mãe. Quando ela se ligou ao meu marido, ele acabou cedendo e contornou tudo. Fiquei furioso com ele, pois queria fazê-lo sofrer pela fraude, mas ele estragou tudo. Ele revelou que sabíamos que ela estava usando o dinheiro para o casamento da minha irmã, não para a reforma da casa, e que também sabíamos que ela mentia sobre o transplante de joelho. Após essa ligação, minha mãe começou a me bombardear com desculpas. Ela afirmou que havia ocorrido um mal-entendido, que havia específico a quantia de alguém para renovar a casa e que agora estava devolvendo esse dinheiro com o meu. Era mais uma desculpa esfarrapada após suas incessantes tentativas de contato. Fiz questão de deixar claro para ela que só falaria se ela prometesse contar a verdade. Ela casual, e ao ligar, finalmente ouvi toda a história. Segundo ela, minha irmã desejava um casamento grandioso, mas não possuía os recursos necessários. Então, decidimos recorrer a mim, utilizando o pretexto da reforma da casa. Sabiam que eu não visitava Houston há anos e estava distante de todos na região, o que resultou na minha visita. Ao questionar sobre por que não pediram diretamente para o casamento, ela alegou que minha irmã não queria aceitar um favor diretamente de mim. Foi nesse momento que eu revelei que sabia que o dinheiro do transplante de joelho, que eu havia fornecido, foi usado para reformar a casa. Houve um silêncio desconfortável. Continuei expressando minha decepção, entendendo que eles enfrentavam desafios financeiros, mas isso não justificava a manipulação e extorsão emocional. Ao encerrar a ligação, chorei por horas, algo que não lembrava de fazer há muito tempo, talvez desde a morte de meu pai. Senti falta dele profundamente, pois ele era a única pessoa que realmente me amava e cuidava de mim. 2 dias depois, recebi uma mensagem de voz da minha mãe: agora sei que eu sabia toda a verdade. Ela solicita o envio do restante do dinheiro para obrigar os preparativos do casamento. Essa abordagem me enojou profundamente, percebendo o quão narcisista ela poderia ser. Não havia remorso em sua voz, tudo o que ela desejava era o dinheiro. Não fui convidado para o casamento, nem mesmo por uma formalidade. Com a verdade revelada, minha frustração atingiu o ápice, levando-me a bloquear os dois e a ameaçar meu marido para que não atendesse suas ligações. Se ele desobedecesse, teria que dormir do lado de fora, na varanda. Na noite fria, estou completamente decidido. Mantenho contato constante com minha tia, que revelou que o casamento está marcado para o próximo mês. Embora não tenha compartilhado os detalhes sobre o dinheiro, tenho certeza de que minha mãe e minha irmã estão enfrentando dificuldades para organizar o casamento dos sonhos delas. Apesar das incessantes ligações e mensagens de voz, permaneci firme em minha decisão de não ceder. No dia do casamento, a última mensagem de voz de minha mãe foi um ato de renúncia, expressando sua vergonha e me rejeitando. Fiquei profundamente desanimado, desabafando minhas emoções diante do meu marido. Embora possa me rotular de mãe obstinada por arruinar o casamento de minha irmã, nunca considerei as mentiras e manipulações delas. No dia do casamento, recebi uma ligação de uma amiga, cujo marido era o organizador da cerimônia. Ela revelou que o evento foi cancelado devido à falta de pagamento das despesas adicionais. Ao saber que tinha desembolsado $20.000, questionei se esse valor não seria suficiente para uma celebração adequada. Ela explicou que minha irmã havia solicitado decorações e comida de alta qualidade, além do custo do local. Embora tenha pensado na possibilidade de intervir e pagar o restante, lembre-me da mensagem de renúncia de minha mãe. Qual seria o sentido de fazer tanto por eles quando, no final, foi rejeitado? Minhas ações podem ser vistas como ruínas, mas foram uma resposta às suas manipulações maliciosas. Desliguei meu telefone e decidi passar um dia com meus filhos para me distrair. No dia seguinte, minha amiga ligou novamente, visivelmente irritada com minha irmã, pois o casamento prejudicou a concessão de seu marido no mercado. Durante a cerimônia, minha mãe e minha irmã imploraram para que ele providenciasse o mínimo para o casamento, prometendo pagar mais $10.000. Ele conseguiu, de alguma forma, organizar comida e decoração decentes, pois o adiantamento de $20.000 quase cobria o aluguel do local. No entanto, os convidados e a família do noivo criticaram severamente os preparativos, e a minha irmã culpou a organizadora do casamento por tudo. Minha amiga relatou que seu marido estava extremamente irritado e considerava revelar a verdade a todos. No entanto, minha mãe implorou para que ele não estragasse a vida da minha irmã, e ele, sendo um homem bom, optou por manter o silêncio e assumir a culpa, permitindo que o casamento fosse afetado.
Além disso, eles ainda não cumpriram a promessa de pagar os $10.000. Fiquei envergonhado ao ouvir sobre o constrangimento que minha família causou, mas também me incomodei com a forma de atribuir toda a culpa à organizadora do casamento. Depois de saber de tudo isso, meu marido afirmou que eles colheram o que plantaram e que eu não deveria me preocupar tanto com eles. Ele argumentou que eles trouxeram uma situação para si mesmos, tentando impressionar os outros de maneira falsa. Fiquei aliviado por estar distante deles e de suas artimanhas. Agora, enxergo a destruição do casamento como uma vitória disfarçada, pois não é preciso mais lidar com suas mentiras e manipulações. Mudando de assunto, meu marido finalmente admitiu que está apaixonado pela minha irmã após anos de suspeitas. Ele confessou isso ontem, em estado de embriaguez. Não sei se devo levar a sério ou se é apenas um devaneio de bêbado. Durante o jantar com minha irmã e seu marido, todos nós bebemos bastante. Depois que eles foram embora, meu marido e eu não ficamos cansados, então continuamos bebendo um pouco de vinho, ouvindo música. Ele fez de repente que está desesperadamente apaixonado por ela e que faria qualquer coisa para provar seus lábios. Parecia estar sonhando acordado e ainda sorrindo. Quando questionei o bêbado, ele estava, admitido estar bastante. Também estava embriagado, mas suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Fiquei em silêncio, atordoado, enquanto ele permanecia em seu próprio mundo, sorrindo. Esta manhã, as memórias retornaram e a realidade batida, sóbria. Estou feliz e com o coração partido. Ele não fez nada e sabia como se nada tivesse acontecido. Estou confuso sobre como lidar com isso. Ele sempre teve uma relação respeitosa com minha irmã. Se eu ignorar o que ele disse como apenas um comentário bêbado, devo esperar que ele mencione algo quando estiver sóbrio. Não sei o que fazer agora. Ele foi diferente durante nossa intimidade, amor e carinho, expressando amor e admiração, algo que nunca vi antes. Minha irmã mudou muito nos últimos tempos, emagreceu, começou a se exercitar. Ela estava deslumbrante no vestido vermelho que usava ontem. Talvez isso seja relevante, talvez não. Devo abordar isso diretamente quando ele estiver sóbrio. Não sei se acredito na ideia de que a mente bêbada fala pensamentos sóbrios, mas também não posso ignorar completamente o que ele disse. Será que ele realmente está apaixonado pela minha irmã, ou foi apenas um impulso momentâneo? Mesmo que ele negue esses sentimentos, nunca mais me sentiria confortável com eles juntos. Não acho que um casamento possa sobreviver a isso. Precisamos ter uma conversa honesta e franca, mas sei que será difícil. Mesmo que isso seja descartado como um momento de fraqueza, será difícil seguir em frente sem que essa sombra pairasse sobre nós. Se decidirmos tentar superar isso, o aconselhamento de casais e a terapia individual serão essenciais para nos ajudar a seguir em frente de maneira saudável. Só espero que possamos encontrar uma solução que nos traga paz e felicidade no futuro. Lamento muito que você esteja passando por isso. Uma vez, meu ex disse "eu te amo" e inseriu o nome da minha irmã gêmea. Quando corrigiu, ele pareceu ter confundido os nomes. Mas, na verdade, ele estava apaixonado por ela, não por mim. Ele estava namorando comigo para se aproximar dela. Isso é algo que você definitivamente precisa discutir abertamente com ele. Se ele realmente quisesse sua irmã, nenhuma irmã aceitaria o ex da outra. Isso foi o que pensei também. Fomos criados em uma família complicada e frequentemente éramos colocados uns contra os outros pelos nossos pais. Concordo que essa não é a melhor maneira de lidar com isso. Uma maneira muito melhor seria ser amigo dos irmãos em vez de se envolver romanticamente com eles. Parece que ele não estava pensando claramente na época. Você precisa ter essa conversa com ele hoje. Ele está furioso como se nada tivesse acontecido. Talvez ele não se lembre de ter dito aquilo, mas palavras ditas sob efeito do álcool muitas vezes refletem pensamentos verdadeiros. Se você já notou algum comportamento diferente em relação à sua irmã, é importante perguntar diretamente a ele. A verdade dele dirá muito. Ele sempre gostou da minha irmã e é amigo dos meus irmãos, mas é com ela que ele tem uma relação especial. Somos muito próximos dela e de seu marido. Se ele tivesse acabado de dizer "eu te amo", de forma inocente, poderia ter sido apenas um momento bobo. No entanto, as palavras dele deixaram claro seus verdadeiros sentimentos, e isso não pode ser ignorado. As pessoas dizem coisas tolas quando estão bêbadas, mas manifestamente confessam amor por alguém dessa forma, a menos que haja algum sentimento genuíno por trás disso. É importante que vocês discutam isso e esclareçam as coisas, mesmo que seja difícil. Definitivamente, eu abordaria o assunto diretamente e observaria a ocorrência dele, que deveria fornecer todas as respostas possíveis. As atualizações aqui têm uma regra de 3 dias, então não atualizei no domingo.
Quando conversei com meu marido, também foi muito conflitante. Ele disse que não se lembrava muito naquela noite, especialmente depois que minha irmã e seu marido saíram, e continuamos bebendo. Contei a ele o que ele disse, e ele não parecia chocado nem surpreso, apenas porque não se lembrava de ter dito nada. Perguntei se ele sentiu isso antes de começarmos a beber. Ele disse que sempre amou minha irmã porque ela é gentil e calorosa. Disse que a perdeu muito bonita e, provavelmente, eu fiquei bêbado que ela era atraente. Ele enfatizou que não é incomum que as pessoas tenham curiosidade sobre o sexo oposto. Explicou que sempre achou ela linda porque toda a minha família é bonita, mas a perda de peso dela deu mais confiança, e ele ficou feliz por ela. Perguntei se ele poderia escolher entre nós. Ele ficou chocado e disse que eu sou sua esposa e mãe de seus filhos, e que eu amo. Quando ele acabou de nos conhecer, ele disse que isso estava ficando ridículo e que odeia jogos hipotéticos. Ele ressaltou que me ama muito, está feliz e que eu não deveria dar muita importância ao que ele disse quando estava bêbado demais para saber onde ou com quem estava. Não tenho certeza se devo continuar pensando nessa situação. Li seus comentários e espero que você consulte um terapeuta sozinho também. Isso está me consumindo. Não consigo reconciliar o fato de ele ter feito amor com ela, usando seu corpo como um substituto para sua paixão por sua irmã, não importa quão limitado tenha sido seu papel na decisão dele de ficar com você. Esses pensamentos ficariam martelando na minha mente o tempo todo. Mesmo que eu tentasse chegar a um ponto de compartilhar intimidade com ele, meu cérebro nunca conseguiria se entregar ao momento e sentir a conexão, pois estaria constantemente comparando. Ficaria preso em pensamentos excessivos sobre cada ação e fato, me sentindo desconectado e constrangido. Sempre acabaria descobrindo que não tenho e meu cérebro nunca aceitaria que não fosse apenas uma performance. Tenho uma relação muito próxima com minha irmã, e até moramos a apenas 2 minutos um do outro. Não consigo evitar pensar que talvez ele tenha aceitado ser a segunda melhor coisa, apenas para permanecer no próximo dela, como família ou amigo. Estou obcecado com cada interação, e toda vez que ele a menciona, é sempre de forma positiva. Ele parece feliz quando fala com ou sobre ela. Será que idade da mesma maneira comigo? Não sei, estou confuso. Será que isso é verdade ou estou apenas imaginando coisas agora? Ele confessou para mim que tem sentimentos pela minha irmã há alguns anos, mas também disse que me ama e quer construir uma vida juntos. Vamos começar um aconselhamento, e de agora em diante, quando eu sair com minha irmã, ele não estará presente. Ele admitiu estar apaixonado por ela e afirmou que esses sentimentos surgiram ao longo dos anos. No entanto, garantiu que nunca quis agir sobre eles no passado e que não pretende fazê-lo no futuro. Espero que tenham gostado. Estamos próximos de bater a meta do canal de alcançar os 1000 inscritos. Continue nos ajudando e muito obrigado. Até mais.